Eu convido você a abrir a sua Bíblia. Eu acabei esquecendo, Dani. Mas dá tempo. Irmãos, no dia... Coloca aqui, Dani, por favor. No dia 7 de novembro, dará início ao nosso projeto de vida 2022. O melhor de mim. Será momento de derramamento de bênção da parte do Senhor. Milagres. Eu tenho certeza de que Deus fará grandes coisas e vai fazer surgir em nossa vida um vinho novo. O vinho na palavra de Deus representa a alegria. E Deus trará um novo ânimo para você em 2022. Dia 7 de novembro, Projeto de Vida 2022. O melhor de mim. Que você esteja com teu coração preparado, porque Deus vai fazer coisas maravilhosas em nosso meio, em nome de Jesus. Amém? Obrigado, Dani. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro dos Salmos. Salmos 139. O verso de 13 a 16. Salmos 139. Verso 13 ao 16. E você que nos assiste, se essa é a tua primeira vez no nosso canal, seja muito bem-vindo. Que Deus possa falar ao teu coração. Se essa mensagem tocar o teu coração, compartilhe essa mensagem, curta, acione o sininho aí e se inscreva no nosso canal. Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Salmo 139, verso 13, diz assim a palavra do Senhor: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os meus dias, determinados para mim, foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Fala, Senhor, aos nossos corações, e que a tua palavra encontre morada no coração de cada um desses que nos assiste, que estão aqui na igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Sente-se no seu lugar, por favor. O salmista Davi, ele traz uma palavra que nos mostra a grandeza do nosso Deus. E ao mesmo tempo nos faz entender como somos importantes para Deus. O salmista diz que antes que os meus dias existissem, o Senhor já tinha os escritos em seu livro. E que ali em secreto, no ventre de minha mãe, enquanto eu estava sendo formado e ninguém me via, o Senhor já me conhecia. Essa palavra, irmãos, como eu disse, nos faz perceber que estamos diante de um Deus que não tem limites da sua grandeza, mas que mesmo Ele sendo infinito e grande como é, Ele olha para mim e para você de forma especial. Ele tem o cuidado de observar cada detalhe das nossas vidas. A palavra do Senhor, no livro de 1 Samuel, nos traz uma história que para mim é uma das mais belas da Bíblia.
A Bíblia fala de uma mulher que não tinha filhos e que todos os anos descia com seu esposo para ofertar ao Senhor. Aquele homem entregava aos seus filhos, marido ou filho da outra esposa, ofertas. Mas Ana não tinha filhos. Eucana o amava demais, a amava demais, e dava a ela oferta ainda maior do que a todos os outros, para que ela pudesse ofertar ao Senhor. Todos os anos, aquela mulher ia diante do templo do Senhor, ofertar a Deus, mas com seu coração triste, porque ela não tinha a alegria de ter em seus braços um filho. E todos os anos, ela certamente dizia: Deus, dá-me um filho, dá-me a oportunidade de ter em meus braços um filho para dizer que é meu. Dá-me a oportunidade, Senhor, de ser mãe. Essa eu tenho certeza que era a oração de Ana todos os anos. E o Senhor as via. Deus vê cada uma das orações que nós fazemos. Cada momento em que nos colocamos diante de Deus de forma mais simples possível, o Senhor ouve a nossa oração. Eu tenho cada experiência meio maluca, sabe? Eu estava em casa hoje, assistindo MotoGP. E eu tenho um hábito, eu já falei isso aqui, que quando eu vou assistir uma corrida, eu estendo a mão em direção à televisão e peço a Deus para proteger aqueles caras que estão ali correndo em alta velocidade, seja de carro, de moto. No caso de hoje foi moto. Eu disse: meu Deus, toma conta que não tenha nenhum acidente grave, que pode acontecer acidentes, né? E de repente, eu estava almoçando ainda, quando eu volto, a cena do primeiro acidente. Um acidente que poderia ser trágico, mas ninguém saiu ferido gravemente. Depois um outro acidente, que poderia ter sido muito pior, onde o piloto caiu e a outra moto que vinha atrás quase atropela ele, então mataria o cara, mas isso não aconteceu. Caiu uns 4 ali e ninguém saiu ferido gravemente. Um saiu mancando, segurando no ombro, sentindo dor, mas não teve nada demais. E aí, não tem como eu não ficar orgulhoso, porque Deus ouviu a minha oração. Eu pedi a Deus que Ele não permitisse que tivesse nenhum acidente grave, que ninguém se ferisse gravemente, porque poderia acontecer um acidente. Aconteceu e nada demais teve. Deus ouve, irmãos, a nossa oração, e se for de coração sincero, se você tiver sinceridade no coração, no que você está pedindo, meu irmão, você pode pedir o que for. Se for verdadeiro, Deus vai te ouvir. E por que Deus não ouvia Ana? Todos os anos aquela mulher clamava ao Senhor dizendo: Deus, dá-me um filho. E ela começou a pressionar o marido. E ele disse: eu não sou melhor para ti do que 10 filhos? Eu acho que ela olhou para ele e disse: se acha demais ele, né? Eu quero um filho só, não quero 10 teus não. Só um tá bom. Mas um dia, irmãos, a palavra do Senhor nos diz que Ana foi diante do altar do Senhor. O sacerdote Eli estava próximo aonde ela se prostrou para orar. E a Bíblia nos diz que durante algum tempo Ana orava, mas não se ouvia palavras. Eli olhava e só via os lábios daquela mulher batendo. E ele se aproxima dela e diz: minha filha, até quando você estará apegada ao vinho? Se aparte dele. Ela diz: meu Senhor, não,
a tua serva não bebeu nada, mas eu tenho derramado diante de Deus a angústia do meu coração. E é por isso que eu estou aqui prostrada, porque eu estou derramando diante dele. Mas antes do sacerdote chegar nela para abordar, ela fez a oração que Deus esperava há anos. E ela disse: Deus, se o Senhor me der um filho homem, no momento que ele desmamar, eu o trarei e entregarei no templo para ele te servir. Deus olhou para Jesus do lado dele e disse: ela orou da forma certa, porque Jesus já estava lá. Não era conhecido como Jesus ainda, mas ele já estava lá. E ele disse: olha, ela pediu da forma certa. E através do sacerdote, Deus respondeu a Ana naquele dia. E quando Ana disse a Eli o porquê da sua oração, da sua angústia, porque ela estava ali, na verdade, era angustiada diante de Deus, ele disse: o Senhor ouviu a tua oração e vai te dar exatamente o que você está pedindo. A palavra do Senhor nos diz que ela saiu dali feliz, voltou para casa como nunca antes, nos anos anteriores. Ela sempre voltava triste, mas dessa vez não. Ela voltou com a resposta de Deus no coração. E a Bíblia nos conta que ao chegar em casa, Eucana tem relações com Ana e o Senhor lembra dela. Ela engravida e dá à luz a um filho, um menino chamado Samuel. A oração de Ana, irmãos, veio exatamente na direção do que Deus esperava dela. Deus espera algo de cada um de nós. Cada um dos que estão aqui, cada um dos que nos assiste, Deus espera algo específico de você. E Ana não tinha recebido até aquele dia, porque a sua oração não ia na direção certa. Mas no dia em que ela orou e se colocou diante de Deus dizendo: Senhor, eu te darei essa criança, a resposta veio. Porque para tudo há um propósito debaixo dos céus. A palavra do Senhor já nos diz isso. E Deus tinha um propósito na vida de Samuel, mas ele ainda não era nem nascido. Ana nem imaginava que teria o Samuel em seus braços, mas como o salmista disse: antes dos meus dias existir, o Senhor já os escreveu no teu livro. A história de Samuel já estava escrita. Deus já tinha preparado um roteiro para a vida daquele que seria um dos maiores sacerdotes do povo de Deus. Os dias passaram, Samuel desmamou e Ana entregou Samuel para viver no templo, aos cuidados do sacerdote Eli. O restante dessa história a gente vai ver a partir da próxima terça-feira na escola bíblica. Mas o que eu quero chamar a atenção é que no momento em que a oração de Ana foi em direção ao propósito de Deus, ela foi ouvida. E sabe, essa história se repete todos os dias. O ano era 1984. Uma mulher que, quando acendia uma vela para um santo da sua devoção, acendia também uma vela para Deus, imaginando que Deus aceitaria o seu pedido, porque ela estava entregando, acendendo uma vela para um santo que ela acreditava, mas principalmente para Deus. Ela fazia essa ligação. Mas, como eu disse, no ano de 1984 ela aceitou Jesus e tudo mudou. Eu estou falando de uma mulher que mora no Senhor. Isabel era o nome dela.
ela tinha 3 filhos. E ela veio a ter 3 filhos. Quando ela se converteu, ela só tinha 2. E os anos se passaram e ela foi ensinando aos seus filhos exatamente o que ela estava aprendendo. Cultos no lar, ensinando a palavra e mostrando àqueles meninos que só o Senhor é Deus e que Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas. Um dia, um daqueles filhos estava em casa e o seu gato desapareceu. Ele tinha 14 anos aproximadamente. O gato desapareceu e ele começou a orar, porque ele via a mãe dizendo que Deus poderia responder tudo, que qualquer coisa que precisasse podia falar com Deus que Ele dava. E o que foi que aquele menino fez? Começou a orar e dizia: Deus, manda de volta meu gato. Um dia, 2 dias, 3 dias, 1 semana, e o gato não voltava. Parece que Deus não ouvia aquele menino orando. E ele dizia: Deus, minha mãe já disse que se eu colocar qualquer coisa diante do Senhor, o Senhor vai ouvir a minha oração. Então traz meu gato de volta. E já estava se passando quase 15 dias. Como Ana, ele já estava desesperado. Já não parecia ter possibilidade daquele animal voltar. Ana já não tinha mais esperança de ser mãe. Até que ela disse: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu te entrego. E aquele menino prostrado, no lugar que aquele momento era secreto, só dele e Deus, ele disse: Senhor. A voz dele estava numa transição entre um grave e um médio. Ele disse: Deus, se o Senhor trouxer esse gato de volta, quando eu crescer, eu seria um pastor. E Deus disse: Jesus, ele orou da forma certa. A oração que eu estava esperando ele fazer, a oração que eu esperava antes mesmo da Isabel conhecer o Edivaldo, eu já esperava essa oração, porque eu tenho um propósito na vida dele. E Deus disse: manda o gato de volta. Passou uns dias, mais um dia ou 2, e chega o gato, cambaleando, gordo de jeito nenhum, acabado, todo ferido, magrinho, mas chegou vivo. E quando aquele menino viu o gato, ele disse: um dia eu vou contar a minha história no altar do Senhor. Naquele dia Deus confirmou ao meu coração que esse era o propósito dele para a minha vida. Parece algo maluco. Eu orei pedindo a Deus que um gato voltasse, mas hoje eu estou aqui te contando que o que Deus fez na minha vida foi algo que Ele já tinha planejado muito antes dos meus dias começar a ser contados. Assim como Samuel, ele precisava ouvir a oração certa de Ana para que ele enviasse Samuel. E ele precisou ver minha mãe se converter e nos ensinar e nos fazer conhecer um Deus que pode todas as coisas. E como eu já disse em outras oportunidades, minha mãe não me ensinou sobre uma igreja. Ela não falava de uma igreja, até porque ela não frequentava nenhuma, porque meu pai a proibia de frequentar. Mas ela falava de um Jesus que se entregou
no meu e no teu lugar. Eu fui crescendo e me apaixonando por esse Jesus. E entendendo que a minha vida só teria sentido de verdade se eu estivesse na presença dele. Eu fui entendendo ao longo dos dias que se eu estivesse no centro da vontade de Deus, tudo que tivesse no meu coração, Deus me daria no tempo determinado. Hoje, dia do pastor quadrangular, para mim é uma honra e um privilégio poder fazer parte de um ministério onde mais de 15 mil homens e mulheres pregam o Evangelho, como pastores e pastoras, por todo o Brasil e pelo mundo. Mas falando do Ministério Quadrangular no Brasil, somos mais de 15 mil. E você pode perguntar, pastor, mas o nome da minha mãe não era Isabel. E eu não tinha um gato chamado Rambo. Eu não disse esse detalhe. O nome do gato era Rambo. E assim como Rambo, nos seus filmes, ele voltou e venceu. Mas quem disse que o nome da tua mãe precisa ser Isabel? E que você precisa ter um gato para fazer um voto com o Senhor? O Senhor conhece os teus dias. O Senhor conhece cada um dos teus passos. E antes mesmo de você nascer, Deus já tinha escrito os teus dias. E sabe o que falta para você poder ter a alegria que hoje eu posso dizer que tenho? Você precisa fazer a oração certa. Você precisa se colocar diante de Deus. Porque antes que você pense aí em tua casa ou aí no teu lugar, você diga: eu não tenho um chamado para ser um pastor. E quem disse que Deus chamou todos para ser pastor? Não. Mas a obra de Deus, ela tem muitas coisas para serem feitas, inúmeras coisas para serem feitas, e cada uma das coisas precisa de alguém, e esse alguém é você. Essa pessoa que Deus precisa na sua obra é você. Deus tem um chamado especial para a tua vida. Assim como Samuel, Deus o chamou para ungir um dos maiores reis da história do povo de Israel, Davi. Assim como Ele me chamou para ser um pastor e dedicar os meus dias a pregar o Evangelho e tentar te convencer que Jesus Cristo é o Senhor, Ele quer que você também seja usado por Ele. E que os teus dias sirvam para levar a palavra de Deus. Que os teus dias sirvam para fazer a vontade do Senhor. Ele quer que você esteja no centro da vontade dEle. Volto a dizer, nem todos serão pastores, até porque a palavra diz que para uns Ele chamou para profetas, outros para mestres. Para cada um, Deus tem um chamado. E Ele não chamou ninguém para ser cadeira. Ele não chamou ninguém para ser banco. Ele nos chamou para ser ovelha. E a ovelha, ela tem a sua serventia. A ovelha tem o seu pastor, que lidera aquele rebanho, que leva a águas tranquilas, como diz o salmista, a pastos verdejantes. Mas a ovelha, ela dá a sua lã. E a sua lã faz inúmeras coisas. A tua lã está servindo para quê? Deixa eu te dizer uma coisa. A ovelha, se ela
não for cuidada, se o pastor não for lá e cortar a sua lã, ela vai embolar e ela vai se perder. Não vai ter serventia, vai ficar embolada, vai criar bicho, vai dar bicho ali. Não sei se vocês já viram na internet uma imagem de uma ovelha que se perdeu e passou muito tempo caminhando sozinha, e um dia ela foi encontrada e ela já não enxergava mais, ela já não andava direito, porque a lã no seu corpo era tanta que ela já não tinha mobilidade, já estava cobrindo os seus olhos. E depois de muito tempo ela foi achada, e aí um pastor foi lá e tirou da sua lã, e ela voltou a viver normalmente. A ovelha precisa do pastor. Talvez você não seja o pastor ou a pastora, mas a ovelha precisa produzir. Qual a tua história? Conte ela. Deus quer escrever os teus capítulos a partir de hoje. Você já sabe, depois dessa mensagem, que o Senhor te chamou, te escolheu, e Ele quer que um dia você possa dizer a alguém o que Ele fez na tua vida, em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Eu quero orar também por você que nos assiste. Se aqui na igreja tiver alguém que entende que tem um chamado de Deus, que precisa fazer algo específico, eu te convido a sair do teu lugar. Não venha aqui para frente, fique meio de lado aqui, para não ficar na frente da nossa gravação, porque eu quero orar por você que nos assiste e por você, se porventura quiser sair do teu lugar e vir diante do altar. Qual é a tua história? Meu Deus e meu Pai, toda a honra, toda a glória seja dada a Ti, meu Deus. Como diz o salmista, os nossos dias já foram escritos antes de existir. A nossa história foi desenhada pelo Senhor. E hoje, através dessa breve mensagem, o Senhor nos faz entender que o Teu chamado é para todos, não para alguns. O Senhor nos faz entender que o Teu chamado não faz distinção de pessoas, mas todos nós temos um chamado da Tua parte. Nós só precisamos tomar a decisão certa. Nós só precisamos fazer a coisa certa, a escolha certa. Oh, meu Deus! Pessoas estão nos assistindo nesse momento. Talvez essa mensagem, Senhor, vai chegar para alguém que nunca me conheça pessoalmente. Mas o que importa é que essa palavra possa fazer o efeito desejado pelo Senhor. Que essa pessoa que nos assiste agora, Senhor, possa levantar as suas mãos aí onde ela está e dizer: Deus, faz de mim um vaso em Tuas mãos. Eu quero ser, Senhor, um vaso novo diante de Ti. Me usa. Que haja uma oração sincera, meu Deus. E que em nome de Jesus, o Senhor possa fazer essa pessoa viver coisas especiais diante de Ti. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa e a tua família, em nome de Jesus. Um forte abraço e até a próxima.